Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Sessão. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma frase que ela é do universo da maternidade e que eu escuto muitas mães usarem como justificativa a seguinte frase: mãe erra tentando acertar. E sempre que eu ouço assim algumas frases com uma certa frequência, ou então frases que eu passei a vida inteira ouvindo na minha casa, nessas frases de mãe, frases de pais, eu tento investigar o sentido que ela tem para os filhos e por que essas frases passam de geração para geração. Então me contem vocês também, me deem sugestões, na verdade, de frases que vocês passaram a vida inteira escutando, né? Frases de mães, frases de pais, algumas que a gente concorda, outras que a gente não concorda. Me deem sugestões nos comentários para a gente estar discutindo aqui o sentido que essas frases têm. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que você mais gostou com as mamães e os papais que você conhece. Manda para a sogra, para o sogrão, para os avós. Comente e siga a gente também nas redes sociais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nossos filhos acreditam na gente, né? Nossos filhos confiam na gente. Então, assim, tudo que eu falo pro meu filho, ele acredita no que eu tô falando para ele, né? Até por aquele pequeno detalhe, né? Pequeno grande detalhe que a gente sempre comenta aqui, que é o ser exemplo. Então, assim, tudo que eu falo pro meu filho, ele vai acreditar em mim. E as justificativas que eu dou das coisas também, ele também vai acreditar. Eu acho que a base das informações que uma criança tem, ela vem dos pais, ou do que os pais ou as mães permitem que a criança tenha acesso, né? Que tipo de informação que você permite que o seu filho tenha acesso. Então a base mesmo é pai e mãe. E eu não concordo muito com essa frase, porque eu acho que a melhor justificativa para os meus erros, né? A melhor justificativa que eu posso dar para o meu filho, não é que eu estou sempre tentando acertar. Eu acho que existem justificativas melhores que eu posso dar para o meu filho, justificativas do tipo: olha, meu filho, a mamãe, quando erra com você, ou a mamãe errava com você, a mamãe errava, mas quando a mamãe sentia lá dentro do coração da mamãe que aquele erro, ele poderia fazer mal a você, ou que ele estava fazendo mal a você, eu tentava olhar e ver se eu conseguia ter outra atitude e modificar para não deixar ou para não continuar errando com você. Eu tentava corrigir, meu filho, essa atitude errada de alguma forma. Porque eu acho que quando você diz assim pro seu filho: ah, a mamãe errava, mas tentando acertar, eu acho que você tenta amenizar de uma forma, na verdade, o erro que você teve com seu filho. Mas isso talvez não amenize as consequências desse erro que a gente teve para ele, sabe? Tem alguns erros que a gente comete com os nossos filhos, né? Que você que tem que saber primeiro se está errado ou não, na verdade. Mas tem alguns erros que a gente comete com os nossos filhos que têm consequências graves para eles, né? E a gente sabe disso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo do dia a dia de um erro que as pessoas cometem com os filhos, ou que pelo menos eu acho que não é muito correto, que é dar açúcar em excesso para a criança. A gente sabe que dar açúcar em excesso para a criança, né, pelo menos eu entendo dessa forma, que é um erro, porque aquilo não é saudável, mas as pessoas dão açúcar em excesso. Aí, quando a criança vai crescendo, ela chega na fase da adolescência, ela chega na fase adulta, ela pode ter consequências como diabetes, como sobrepeso, consequências de várias doenças por conta desse excesso do açúcar. Então, assim, o excesso do açúcar na alimentação, né, é o excesso, não é o pouquinho. O excesso do açúcar, ele pode causar consequências graves na vida dos nossos filhos, sabe? Então, tem alguns tipos de erros que a gente tem que olhar e realmente ver se a gente está tentando acertar ou se a gente está errando porque a gente está errando mesmo. A gente não está sempre falando que filho é prioridade, que filho a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Então, a gente tem que prestar atenção se com nossos erros a gente está fazendo o melhor que a gente pode para tentar corrigir esses erros antes que eles deixem consequências graves na vida dos nossos filhos. Outra coisa, sabe, a gente erra, né, nós pais e mães, porque a gente erra mesmo, porque educar é difícil, né, porque educar não é uma tarefa fácil. Aliás, eu acho que educar o ser humano bem é uma das tarefas mais difíceis, se não a mais difícil que eu vou ter na minha vida. Então, assim, erros vão acontecer, né? E a gente não está sempre tentando acertar. Às vezes a gente erra porque a gente erra mesmo, porque a gente faz coisa errada. E eu tô falando isso, assim, tô enfatizando essa questão do errar, porque eu acho que existe uma certa blindagem, sabe? Que são criadas com frases como essas, né? Do mãe erra tentando acertar. Que parece que quando a gente vira mãe, assim, acabaram todos os nossos problemas, sabe? Frases do tipo: mãe é sagrada, né? O amor de mãe supera qualquer erro, mãe faz tudo por amor.
Parece que depois que a gente vira mãe, você pode fazer tudo o que você quiser com seu filho, né? Não tem problema nenhum, porque há sempre uma justificativa enraizada na bondade, sabe? Que você estava sempre fazendo, cometendo, na verdade, algum erro, mas que tem sempre um lado bom naquilo ali. E às vezes não é assim. E outro detalhe também importante, quando o pai erra, eu não vejo ninguém falando isso, né? Que o pai erra tentando acertar. Por quê? Porque os pais também erram, né? E por que ninguém levanta essa bola que os pais erram tentando acertar? É só a mãe que erra tentando acertar, né? Tipo assim, a mãe erra tentando acertar. Então tem um quê de bondade aí. Quando o pai erra, ele erra mesmo porque ele erra, né? Aí não tem justificativa nenhuma, não tem bondade por trás ali, né? O pai erra porque ele faz errado mesmo, porque ele não sabe criar o filho dele, né? As pessoas levantam também essa questão do pai, né? O pai erra porque erra mesmo, né? Não tem, por exemplo, bondade escondida no erro do pai. Pais, vocês que são pais, me contem nos comentários se alguém já olhou pra vocês e falou assim, o pai erra tentando acertar. Eu nunca vi. Outra coisa que eu também percebo muito que acontece é que às vezes a gente que é mãe, sabe, a gente não pede desculpa para os nossos filhos justamente por essa blindagem que existe na figura materna. Eu vejo muitas mães deixarem de se desculpar com seus filhos porque acham que os filhos têm que aceitar que elas erram por amor, sabe, que elas erram sempre tentando acertar. Eu particularmente não acho saudável que o meu filho tenha que incessantemente reconhecer que todos os erros que eu tive, tenho e terei ao longo da educação dele foram feitos por amor. E por isso eu não preciso pedir desculpas a ele e ele tem que entender, sabe? E ele também não pode se manifestar sobre isso. Eu vejo essa postura em algumas mães. Eu erro porque eu erro mesmo, sabe? Eu erro às vezes na fala com meu filho, porque às vezes eu desconto alguma irritação que eu tô com outra pessoa ou com outra situação. Eu desconto às vezes a minha fala, essa irritação na verdade, né? Na minha fala com ele, sabe? Eu já errei na alimentação do meu filho, oferecendo um alimento ao meu filho que não era muito saudável. Depois voltei atrás e vi que aquele alimento não era muito saudável. Mas ser mãe, eu acho que é superar os erros e fazer com que eles virem acertos na vida dos nossos filhos. Mãe que ama, ela não erra tentando acertar. Ela erra, ela reconhece e ela tenta fazer diferente, sabe? Pelo bem dos filhos dela. E como é um bom exemplo, nós como mães, reconhecermos nossos erros para os nossos filhos, sabe? Mãe que ama, reconhece os erros que tem. Porque a gente vai errar mesmo, a gente é ser humano, sabe? Então, essa blindagem que existe sobre a figura materna, ela me incomoda um pouco, sabe? Eu não quero que meu filho olhe pra mim e ache que todos os meus erros têm uma justificativa baseada no meu amor e no meu afeto por ele, sabe? Eu não acho nem saudável pra ele pensar dessa forma e eu passar essa imagem pra ele, sabe? A gente, quando ama, a gente reconhece nossos erros, sabe? E a gente sente que a gente pode fazer diferente. Então, se você é mãe, você repara se às vezes você não está errando com seu filho e tentando justificar os seus erros nessa bondade assim excessiva. E se realmente isso é saudável para o seu filho, sabe? E quando seu filho apontar o seu erro, o melhor que você pode fazer é reconhecer. Porque você está dando um bom exemplo para o seu filho, sabe? Seu filho vai olhar para você e falar, poxa, minha mãe, meu pai, eles erraram comigo, né? Eles me amam. Eles erraram e que bom que eles reconheceram o erro deles a tempo de não deixar um dano grave na minha vida, sabe? É isso que é legal ficar para os filhos, que a gente reconheceu e que a gente fez diferente e que a gente lutou para não cometer mais aquele erro, sabe? Não parar nessa justificativa assim, meu filho, eu errei com você, mas eu te amava, né? Eu errei com você por amor, eu errei tentando acertar. Tá, mas e aí, sabe? E esses erros, como é que vão refletir? Como é que refletiram, na verdade, na vida dos nossos filhos, sabe? Então vamos tentar dar outra justificativa, porque a gente é mãe, a gente ama, a gente reconhece e a gente faz diferente. Então esse era o recado de hoje, vocês que são mães e pais. Pais, estou esperando o comentário de vocês. Por que nenhum pai erra tentando acertar? Essa eu quero saber. Me contem nos comentários.